Está começando o Chá da Tarde na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, estamos aqui com mais um episódio do Chá da Tarde. Agora com o Cifu Edmilson Matos, que vai falar uma temática muito bacana, que é a importância das técnicas de defesa pessoal para os agentes de segurança. Tudo bom? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. E nós já conversamos, e a minha dúvida, eu acho que é de todo mundo, o que é Cifu? Por que Cifu Edmilson Matos? Cifu significa pai, é uma nomenclatura chinesa devido ao trabalho prestado em nome da arte. Eu já formei muitos professores e depois de um tempo você ganha o título de Cifu. Que bacana. Eu sou formador de professores. Parabéns! Então o nosso Cifu hoje agora vai nos explicar um pouquinho o que é defesa pessoal e artes marciais no contexto da segurança pública. Qual é a diferença? Bom, a defesa pessoal ela envolve atitudes inesperadas, mais que um agressor, a segurança do próprio agressor ou de terceiros e a segurança própria do agente. Artes marciais não. Artes marciais é um compêndio de lutas onde ocorre em lugares específicos com juízes, tatames, equipe médica, tempo. Então essa é uma grande diferença. E as técnicas, eu quebrar um pouquinho aqui, mas as técnicas da defesa pessoal, da arte marcial, são usadas na defesa pessoal também ou não? Ela pode ser usada, só que no caso da segurança ela tem que ser evitada, por quê? Porque ela é de máxima letalidade. E o agente de segurança tem que se preocupar com a segurança até do próprio agressor e de terceiros. E ele não pode aplicar com a máxima efetividade aquilo que ele treinou. Entendi. Daí a necessidade de treinar. Então, qual é o motivo dos agentes de segurança pública precisarem conhecer as técnicas da defesa pessoal? A necessidade do conhecimento é para a amplitude da ação. Se ele não tem esse conhecimento da amplitude da ação, ele leva para o lado pessoal. Uma vez que ele leva para o lado pessoal, ele vai executar ataques mais fortes. Na defesa pessoal, ele tem que ter amplitude legal, ele tem que ter amplitude ética, ele tem que ter a amplitude mecânica dos movimentos. E isso faz com que ele tenha assim, atitudes moderadas. Ele está ali para intervir. Então, o agente que tem o conhecimento de uma defesa pessoal, ele atua de forma diferenciada do que não a conhece? Certamente. A pessoa que não conhece, ela reage desesperadamente. Mesmo a gente? Mesmo a gente. Ele não leva em conta a possibilidade de uma arma, a possibilidade de mais um agressor, a possibilidade de ele ter que preservar a integridade a própria integridade e a integridade do seu agressor. Então a defesa pessoal ela acaba trazendo para o agente um controle moderado na força, que é o que a gente conversava no outro chá da tarde, o uso diferenciado da força. Ela acaba ajudando nesse uso diferenciado da força, a técnica da defesa pessoal? Sim, porque o agente ele tem o papel de interventor. Ele não pode julgar. Se ele levar para o lado pessoal, ele vai acabar fazendo excesso, abuso, cometendo erros para si, para terceiros. É a grande diferença. Então, qual é o grande benefício de dominar uma técnica de defesa pessoal durante um confronto? A princípio, eu diria que a própria atitude emocional, o controle da adrenalina sobre o corpo, o estresse, o conhecimento das possibilidades de uma emergência acontecer ali e, por fim, ele vai acabar tendo um controle sobre ele mesmo emocional. Esse é o grande ponto. Evita ele exagerar. Sim, ele não pode exagerar. Que é o grande problema dos agentes, né? O exagero da força, né? Quais são os conceitos de ataque, defesa e emergência? O conceito de ataque é quando ele já tem todo o preparo e ele consegue antecipar que aquele evento ele expanda. A defesa, ele vai chegar com a atitude já de defensiva, abordando ali de forma com que o oponente não se sinta ameaçado. E a emergência é quando ele não tem escolha, ele já foi chamado porque a situação já está acontecendo e ele tem que fazer a intervenção. Isso se caracteriza como emergência. E o que seria distância de luta e qual a sua importância? As distâncias de luta são muito importantes também. Elas começam com as armas.
Por exemplo, a arma de fogo. A que distância uma arma de fogo te permite ficar do seu oponente? É uma primeira distância, porque ela é de alcance longo. A segunda distância é a distância de armas brancas. Ela precisa de uma distância mais próxima. E aí a gente entra no corpo. São as pernas, o braço, o cotovelo, o joelho, a projeção e o solo. Nas pernas a gente desenvolve chutes, nos braços é socos e a terceira distância depois do corpo é cotoveladas e joelhadas, muito contundentes também, tem que ter muito preparo psicológico para entender que é possível, qualquer um pode executar. As projeções, que são as derrubadas durante as intervenções, e a própria luta que se acontece se desenvolve no chão. E como a gente vai conseguir escolher ali qual é a distância melhor para ele usar ali do seu equipamento? O agente vai ter que se apropriar disso. Por quê? Porque ele tem que fazer a intervenção, ele é chamado justamente na hora que o evento está acontecendo. Enquanto outras pessoas fogem do problema, ele é chamado para o problema. Então ele tem que se apropriar desse conhecimento porque ele vai ter que fazer essa intervenção. E naquele momento ele vai ter que decidir qual distância, o que seria melhor para aquela situação. Aí entra o fato de se apropriar da projeção da ação, porque ele tem que esperar qualquer atitude do oponente, uma vez que ele está fora de si. A adrenalina tomou conta, o emocional já alterou, ele não tem controle do que ele está fazendo. Daí a necessidade. O agente, né? O agressor. O agressor. O agressor. A adrenalina tomou conta, o emocional dele já alterou, o agente vai ter que ter essa consciência. Por isso que a tomada de decisão vai ter que ser a partir do conhecimento prévio. Ele vai ter que conhecer. Por isso que o uso ali da defesa pessoal faz ele ter uma centralidade maior nesse momento ali de adrenalina também, Sim, que não é fácil. E esperar o inevitável. Ele vai ter que esperar, porque as coisas surgem do nada. As situações elas se desenvolvem em outro âmbito do que a gente projeta. E ele vai ter que estar preparado para isso. E é interessante que os agentes disponham de diversas técnicas de defesa pessoal? Tem um ditado popular que fala: mais vale uma técnica 1000 vezes treinada do que 1000 técnicas treinadas apenas uma vez. No caso do agente, porque ele é o interventor, ele vai ter que fazer a ação, ele vai ter que treinar todas as distâncias de luta, porque apenas uma técnica não vai resolver o problema dele quando a situação abrange em todas as distâncias possíveis. Então, quando a gente fala assim numa técnica de treinamento de técnica da defesa pessoal, o que ele acaba fazendo de treinamento é na questão da distância de luta dentro da sua defesa pessoal. Sim, é um preparo psicológico para aquilo, para que nada aconteça fora do esperado para ele. As distâncias elas vão capacitando com que ele tenha situação plausível na hora da ação. E seja moderado, que é o ponto mais importante que sempre pega. O excesso sempre acaba acarretando para eles processos. E por que você acha que é mais difundido assim falar em artes marciais do que defesa pessoal? Por conta do conceito esportivo. Por conta do ranking, por conta dos patrocínios, por conta de todo o envolvimento que tem por trás dos bastidores, entendeu? A defesa pessoal ela não oferece muito patrocínio. Só defesa, né? Só defesa. Só, não, né? Não abrange ranking, entendeu? Só que aí entra um ponto muito importante da diferença de luta. Por quê? Porque na defesa pessoal é a vida do agente que está em perigo. Na arte marcial, na luta em si, os dois querem lutar. Eles estão lutando por títulos, dinheiro e fama. Entendi. E é bem difundida a defesa pessoal dentro do âmbito da segurança pública? Faz parte do currículo, só que ele é muito rápido. E as pessoas acabam se ocupando muito já na jornada de trabalho e essa dedicação fica apenas durante a formação. Como professor, eu sinto a necessidade que eles poderiam treinar mais. Se especializar Se mais. especializar mais. Muito obrigada, Sifu Edmilson. Agradeço, foi muito bacana esse contato, essas informações importantíssimas para a gente pensar em ter as técnicas de defesa pessoal. Obrigado, eu que agradeço. Sempre disposto. Obrigada e convido vocês a assistirem os próximos episódios do Chá da Tarde do UniCV.